Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você orasse, porque eu vou orar também, que peça que Deus fale ao seu coração e ministre a todos quantos vão ouvir a palavra que vamos ministrar, para que ela traga bênção para a sua vida e abençoe você e todos que ouvirem essa mesma palavra. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que tu sejas com aqueles que vão ouvir a tua palavra. Dá a eles corações abertos, receptivos, sensíveis à tua palavra e que ela encontre acolhida nos seus corações. Quanto a mim, seja gracioso e me capacita, te peço, para eu poder transmitir com fidelidade a tua palavra. Preciso de ti e espero em ti para fazê-lo com fidelidade, com propriedade, com adequação. Vem, pois, me guiar, eu te suplico em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Nós estamos ministrando sobre 3 razões para você cultivar a prática da oração. A primeira razão nós vimos há 15 dias atrás, e a primeira razão para você cultivar a prática da oração é o exemplo de Jesus, exatamente na prática da oração. E nós vimos que Jesus orou muito, orou dias inteiros, noites inteiras, altas madrugadas, em lugares desertos. Vimos que ele sempre encontrou um lugar e um jeito de estar a sós com Deus, seu Pai e nosso Pai. Foi assim durante todo o seu ministério terreno, à luz do relato dos 4 evangelhos. A segunda razão para você cultivar a prática da oração, vimos na semana passada, foi o exemplo dos discípulos de Jesus na prática da oração. Vimos que assim que Jesus subiu aos céus, os discípulos de Jesus começaram a orar, o que não faziam antes, e passaram a fazer isso de forma constante, com perseverança. Hoje nós queremos ver a terceira razão para você cultivar a prática da oração, através do exemplo do apóstolo Paulo na prática da oração. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, perseguiu a igreja de Jesus. Os últimos versos de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, narram a morte de Estevão por apedrejamento. Logo após este acontecimento, em Atos capítulo 8, a partir do verso 1, nós lemos assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Eu creio que todos sabem que Saulo era o nome do apóstolo Paulo, pelo qual ele era conhecido, e depois ele teve o seu nome mudado para Paulo, mas então aqui está se referindo a ele, antes dele conhecer a Jesus. O texto diz: e Saulo consentia na morte de Estevão. Ele estava lá quando Estevão estava sendo apedrejado e ele consentia na morte de Estevão. O texto diz ainda: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. O verso 3 diz assim: Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastando homens e mulheres, lançando-os na prisão.
Este era o propósito dele, era isso que ele tinha em mente fazer e estava fazendo. A história da sua conversão é narrada em Atos 9. A partir do verso 1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Havia em Damasco, diz o verso seguinte, verso 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse: Ananias, ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse: Levante-se e vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos que estão invocando o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre Saulo, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que apareceu a você no caminho para cá, me enviou para que você volte a ver e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente caíram dos olhos de Saulo umas coisas parecidas com escamas, e ele voltou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado, e depois de comer sentiu-se fortalecido. Tudo indica que ele estava atônito com tudo que havia acontecido a ele e possivelmente buscando entender, buscando respostas. Por isso que eu gostaria de destacar nesse trecho que lemos algo sobre a oração na vida do apóstolo Paulo. Nós ficamos sabendo nesse texto, nos versos 11 e 12 do capítulo 9 de Atos, onde lemos assim: Então o Senhor lhe disse a Ananias, levante-se e vá à rua que se chama Direita e, na casa de Judas, procure um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. É interessante, eu queria destacar exatamente o final do verso 11, onde o Senhor disse para Ananias: ele está orando. Por que ele estava orando? Bom, só o Senhor sabe. Não nos é dito, não nos é
informado. Todavia, é muito provável que ele estivesse querendo entender mais do que lhe havia acontecido. Talvez ele estivesse realmente ainda perplexo com tudo que estava vivendo, além do que ele não estava enxergando, mas ele teve uma visão. E nessa visão, alguém que tinha o nome de Ananias iria orar por ele, para que ele voltasse a ver e fosse cheio do Espírito Santo. Mas aqui nós vemos, logo depois da sua conversão, do seu encontro com Jesus, ele está orando. Por que oramos? Nós não devemos orar por mero formalismo religioso, não tem sentido. Nós oramos porque precisamos orar. Eu oro porque sinto a necessidade de orar. Eu não sei como poderia fazer a obra de Deus sem oração. E ele agora se vê literalmente sozinho numa casa, não está vendo, teve bastante tempo para autoexaminar-se, para meditar sobre o que havia acontecido com ele. E agora ele se põe a orar. Então, é a primeira ocasião quando nós vemos uma referência à oração na vida dele. Muito provavelmente, Ananias foi enviado para ajudá-lo e encorajá-lo no início da caminhada com Jesus e talvez, por que não, em resposta ao seu pedido de oração. Na Epístola aos Gálatas, nós temos algumas informações a seu respeito que nos trazem mais luz sobre a sua vida de oração. Gálatas capítulo 1, a partir do verso 11. Nesta epístola, o apóstolo Paulo diz assim: mas informo a vocês, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é mensagem humana, porque eu não recebi de ser humano algum, nem me foi ensinado, mas eu recebi mediante revelação de Jesus Cristo. Porque vocês ouviram qual foi no passado o meu modo de agir no judaísmo, como de forma violenta eu perseguia a igreja de Deus e procurava destruí-la. E na minha nação, quanto ao judaísmo, levava vantagem sobre muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas. Nem fui a Jerusalém para me encontrar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos, fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas e fiquei 15 dias com ele. Muito bem. O que eu quero destacar nesse trecho que acabei de ler, em Gálatas, é o fato de que ele diz aqui que, no verso 15 ele diz: mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim. Isso aqui é de uma grandiosidade enorme. Paulo está falando da realidade de Cristo na vida dele. Todos nós deveríamos dizer a mesma coisa, e se não dizemos é porque ainda não tivemos os nossos olhos abertos para essa realidade. Mas é a realidade de todos nós que temos um encontro com Jesus. Quando fala que Deus achou por bem revelar seu Filho em mim, para que, aqui é um chamado para um ministério, para que eu pregasse entre os gentios, não fui imediatamente consultar outras pessoas.
Então ele não foi em busca de informações de quaisquer outras pessoas. Nem foi a Jerusalém para se encontrar com os que já eram apóstolos antes dele, mas ele foi para as regiões da Arábia. E o que significa isso? A Arábia era um lugar desértico. Ele foi para as regiões da Arábia. Quanto tempo ele ficou lá, não sabemos. Ele diz depois, e voltei outra vez para Damasco. Passados 3 anos fui a Jerusalém para me encontrar com Cefas, uma referência a Pedro, e fiquei 15 dias com ele. Antes de estar com Pedro, logo após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de ir para as regiões da Arábia. Quanto tempo ele terá ficado lá, não sei. Alguns intérpretes têm entendido que ele ficou lá durante 3 anos. Eu não sei. É verdade que o verso 18 diz, passados 3 anos fui a Jerusalém, mas o texto não permite que nós possamos chegar à conclusão que ele ficou 3 anos lá. O texto diz assim, mas fui para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. E ele diz depois, passados 3 anos fui a Jerusalém. Então não sabemos quanto tempo ele passou nas regiões da Arábia. Por que terá ido ele às regiões da Arábia? Vocês se lembram que Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi guiado pelo Espírito para o deserto, foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto. E Paulo sentiu-se guiado, dirigido a ir para as regiões da Arábia. E lá ele terá recebido estas revelações que ele fala no início do que eu acabei de ler em Gálatas, quando ele fala que o evangelho que ele pregava não tinha sido ensinado a ele, mas ele o havia recebido por revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Pois bem, sobre a prática da oração na vida de Paulo, eu gostaria de ler 1 Tessalonicenses 1, 2 e 3. É uma das primeiras epístolas que ele escreveu, e ele disse assim, sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo. O que eu destaco aqui, primeiro, nós vamos encontrar isso em várias epístolas do apóstolo, onde ele sempre dá graças a Deus por aqueles aos quais ele se dirige. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Isso diz sempre, fala de continuidade, de constância. E ele diz ainda mais, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar. Lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, e aí ele continua descrevendo. Então, ele deixa claro aqui que ele sempre dava graças a Deus pelos Tessalonicenses. Nós vamos ver que ele fazia isso também por outros irmãos em Cristo, em outros que estavam em outros locais, e que ele sempre orava pelos Tessalonicenses. Ele sempre menciona em cada epístola a razão pela qual ele orava. Mas, quando ele escreve a sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim, sempre dou graças ao meu Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Sempre dou graças ao meu Deus. Ações de graça sempre caracteriza uma atitude de alguém que ora e dá graças a Deus
por alguma razão, ele sempre dava graças a Deus, aqui no caso dos coríntios, por eles, por causa da graça de Deus que foi dada a eles em Cristo Jesus. Escrevendo aos Romanos, capítulo 1, a partir do verso 8, ele diz assim: em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, porque a fé que vocês têm é proclamada no mundo inteiro. Mais uma vez, ele diz que estava orando, fazia isso por meio de Jesus Cristo, dando graças a Deus por eles, porque a fé deles, que eles tinham, é proclamada no mundo inteiro. Todos estavam falando o que havia acontecido com os romanos. Ele continuou: pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Esse texto nos faz saber que ele orava, e que ele orava por muitas igrejas, por muitos irmãos, e ele diz que em todas as suas orações ele não deixava de mencionar os romanos. Nunca deixo de fazer menção de vocês em todas as minhas orações. Bem, já vimos que ele fazia isso também em relação a outros irmãos. Escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versos 3 e 4, ele diz algo bem semelhante: dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Então, aqui ele menciona algo bem semelhante ao que ele disse a outras igrejas, fazendo sempre com alegria. Não é com tristeza, não é com pesar, não fazendo da oração um motivo de um peso. Ele diz: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Então, ao que tudo indica, ele tinha muita gente para orar, muitas igrejas. Todas as igrejas que ele organizou, todas as igrejas que ele implantou através da semeadura da palavra de Deus, ele orava sempre, e ele diz: em todas as minhas orações. Ele escreveu também a Filemon. Filemon é uma carta dirigida especificamente a Filemon, uma carta que tem um capítulo só. E ele diz assim: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Então, Filemon era também um dos que eram objetos de suas orações. Porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Mais uma vez, ele diz que dá graças a Deus. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações. Sempre. Escrevendo a Timóteo, segundo Timóteo, capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com a consciência limpa, porque sem cessar lembro-me de você nas minhas orações, noite e dia. Eu fico maravilhado com o que eu leio, escrito por esse homem, que foi sim um canal nas mãos de Deus, um instrumento
que Deus usou com poder e graça em extremo. E esse homem era um homem que orava. Porque sem cessar lembro de você nas minhas orações noite e dia. Escrevendo a sua epístola aos Efésios, ele diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm, capítulo 1, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, ele diz no verso 16, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Ele diz no verso 16, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês. E ele agora vai dizer as razões pelas quais ele orava pelos crentes de Éfeso. Então, ele diz que não cessava de dar graças por eles, pelos cristãos de Éfeso, mencionando-os nas minhas orações. Ele diz, peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês primeiro. Ele pede que o Senhor conceda a eles espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, isto é, de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Ele queria que eles tivessem, pelo Espírito de Deus, sabedoria e tivessem entendimento. Revelação aqui é no sentido de entender, de compreender e conhecer a Deus. Peço que ele ilumine os olhos do coração. Coração é uma figura do espírito humano, então ele orava para que o Senhor iluminasse os olhos do coração dos Efésios, dos crentes de Éfeso, para que saibam, e ele vai falar, ele queria que eles soubessem três coisas. Qual é a esperança da vocação de vocês? É a primeira. Qual a esperança nossa? A nossa esperança é o retorno de Jesus Cristo, é uma vida eterna, não mais nesse corpo, mas num corpo eterno, um corpo que vai viver por toda a eternidade, que não está sujeito às mesmas limitações e fraquezas como é o nosso corpo. Não é mais um corpo de pecado. Essa é a primeira coisa. A segunda, ele queria que eles soubessem qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E isso diz respeito especificamente ao corpo novo que vamos receber por ocasião da volta de Jesus. E em terceiro lugar, qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós os que cremos? Ele queria que nós conhecêssemos, assim como ele queria que os cristãos de Éfeso conhecessem. Qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos? Segundo a eficácia da força do seu poder, ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Então vejam, ele está pedindo que eles, em terceiro lugar, conhecessem o poder da ressurreição. Onde está esse poder? Esse poder está em nós, através do Espírito Santo de Deus que nos foi dado quando nós cremos em Jesus Cristo.
Então, é algo que eu e você conhecemos muito, eu diria, muito elementarmente. Mas Paulo orava para que conhecêssemos e orava para que aquela igreja de Éfeso conhecesse. Em terceiro lugar, qual era o poder da ressurreição. Ele diz assim: qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Que poder é esse? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nas regiões celestiais. E ele continua: acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Bem, ele escreveu também aos Colossenses, capítulo 1, versos 3, a partir do verso 3, ele diz assim: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês, a mesma a qual me referi, a qual ele se referiu quando escreveu aos Efésios, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus, é o novo corpo. Preciso repetir outra vez. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Este Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras. Epáfras era o pastor da igreja de Colossos, dos Colossenses. Ele disse: isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Ele nunca havia estado com os Colossenses até esse momento, com esta igreja, e o que ele soube através de Epáfras. Mas ele orava pelos Colossenses. Então ele diz: por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, isto é, o que ele soube? Do que estava acontecendo com os Colossenses, não deixamos de orar por vocês. Ele diz: e de pedir. Ele orava e pedia. O que ele pedia? Que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então ele orava pelos Colossenses para que eles conhecessem plenamente a vontade de Deus e tivessem toda a sabedoria e entendimento espiritual. Nessas duas epístolas, a epístola aos Efésios e na epístola aos Colossenses, ele pede praticamente a mesma coisa com outras palavras, mas com o mesmo propósito. E aqui ele diz que orava para que eles transbordassem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Essa tem sido uma das minhas orações constantes a Deus. Eu peço que Ele me faça conhecer a vontade dEle em toda a sabedoria e entendimento espiritual. E é esse o desejo que eu tenho para todos vocês que me ouvem. E por isso oramos, e por isso essa oração também está entre os pedidos de oração da igreja, que transbordemos do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual, porque
ele diz assim: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então vejam que maravilha. Dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor. Você quer viver de maneira digna do Senhor? Então procure saber qual é a vontade dele. Peça que ele revele a sua vontade. Naturalmente ele faz isso através das Escrituras. Você deve se dar ao trabalho, se assim podemos dizer, de ler, ouvir, estudar continuamente e pedir que o Espírito de Deus traga sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira você vai poder viver de modo digno do Senhor. Você vai poder agradar a Deus, vai poder viver para agradar a Deus. Não porque você precise fazer média com Deus, mas porque você recebeu dele vida. Através de Jesus tem o seu Espírito, e a melhor coisa que você faz e eu fazemos é buscar agradar a Deus, porque quando nós agradamos a Deus, nós estamos fazendo o bem para nós. Porque como eu agrado a Deus? Obedecendo. E quando eu obedeço, eu faço aquilo que Ele quer que eu faça. Por quê? Por capricho dele? Não. Ele quer que eu faça o que Ele ordena que eu e você façamos, para que sejamos bem-sucedidos. Porque Ele deseja nos abençoar através de uma vida de obediência àquilo que Ele estabeleceu como princípio para nos dar esse tipo de vida. Também diz: frutificando em toda boa obra, para que tudo que fizermos seja o bem, uma coisa boa, e crescendo sempre no conhecimento de Deus. Ele diz que, ainda mais, assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria. Como é que eu e você somos fortalecidos com todo o poder? À medida em que crescemos no conhecimento da vontade de Deus, à medida em que nos dispomos a viver de maneira digna dele, buscamos agradá-lo, porque ele deseja nos abençoar. Então, à medida em que buscamos a Deus dessa maneira, nós somos fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência com alegria. Ele menciona aqui algum dos gomos do fruto do Espírito, se assim podemos dizer. E ele acrescenta: dando graças ao Pai, que nos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Bem, nós vamos parar por aqui hoje e pretendemos, com a graça de Deus, nas próximas mensagens, se o Senhor assim permitir, examinar de perto outras orações que o apóstolo Paulo nos ensinou a fazer e que são onde aprendemos princípios sobre oração. Com a graça de Deus, queremos ver isso a partir do próximo domingo. Mas eu gostaria que você meditasse sobre o que nós já vimos até aqui. Nós vimos que a primeira razão para você cultivar a prática da oração é o exemplo de Jesus. A menos que você se sinta maior do que ele, você pode dizer: eu não preciso orar, mas eu sinto que eu preciso orar bastante. Não porque eu sou pastor, mas porque eu sou crente em Jesus Cristo, e para viver nesse mundo de maneira digna do Senhor eu preciso orar. A segunda razão é para você cultivar a prática da oração, o exemplo dos discípulos de Jesus na prática da oração. Vimos isso em detalhes no nosso último encontro no domingo passado. Pois bem, e hoje vimos a terceira razão para você cultivar a prática da oração, o exemplo do apóstolo Paulo na prática da oração.
Realmente me deixa maravilhado o exemplo de Jesus, o exemplo dos primeiros discípulos, dos apóstolos e dos que seguiram a Jesus. E também o exemplo do apóstolo Paulo na prática da oração. Estes homens foram usados por Deus para... Estes homens, vírgula, né? O primeiro veio na forma de homem, Jesus Cristo. Os outros são homens como eu e vocês somos. Eu digo, Jesus veio na forma humana, mas não veio com pecado e nem pecou. Isso o diferencia dentre as demais pessoas, mas ele viveu como nós e por isso precisou orar. Assim que Jesus subiu aos céus, os discípulos de Jesus sentiram a necessidade de orar. A igreja começou a orar e orou com perseverança. E a terceira razão é o exemplo do apóstolo Paulo na prática da oração. Nós estamos no início de um período de 40 dias de jejum e oração pela IBPV. E eu gostaria que você estivesse se empenhando em jejuar e orar pela igreja, pela sua vida, pela sua família. E os pedidos estão lá no boletim de oração. Não faça do boletim de oração uma reza. Não faça do boletim de oração uma mera formalidade, mas coloque o seu coração. Diga com as suas palavras o propósito de cada pedido. Diga como você gostaria de dizer a Deus. Diga com as suas palavras, mas ore pela IBPV. Precisamos muito de oração. Como igreja, como famílias, como indivíduos, como membros do corpo de Cristo, precisamos de oração, muita oração. Senhor, nós te damos graças por esse tempo que o Senhor permitiu tivéssemos para ministrarmos o que foi ministrado agora. Eu te peço, Senhor, abençoe a tua palavra nos nossos corações e por meio dela o Senhor seja glorificado. O Senhor esteja despertando a nossa igreja, o teu povo e quantos me ouvirem para a prática da oração. Precisamos orar, dirigirmos-nos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, e pedimos que Tu nos ensines a orar. Precisamos aprender a orar. Leva-nos a orar como convém e a experimentar grande alegria na oração. Pedimos que o Senhor nos ouça e nos leve, mais uma vez te pedimos, a orar como queres que oremos. Eu te peço, Senhor, abençoe a tua igreja, abençoe o teu povo e que tu continues nos guardando de toda a obra má. Guarda o teu povo pelo teu poder, guarda o teu povo, preserva o teu povo, mantenha o teu povo unido, coeso, na busca do Senhor, no temor que te é devido. Te pedimos em nome de Jesus. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós agora e para todos sempre. Amém. Até a próxima oportunidade, com a graça e a permissão de Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês.